No vídeo de hoje eu vou trazer duas novidades, sendo a primeira a continuação da configuração da Bottom App Bar em conjunto com o Navigation. No primeiro vídeo aqui do canal eu mostrei para vocês como que é possível fazer essa configuração inicialmente, só que ao mesmo tempo faltou alguns detalhes a mais que eu prometi que ia trazer em algum vídeo, né? E esse vídeo é o de hoje. Vocês vão ver como que é possível pegar aquela configuração, colocar um aplicativo existente, sincronizar de uma maneira mais adequada com o Navigation, e aí dessa maneira você vai ver como que é possível você colocar aquela configuração. E, novamente, vai ter uma outra novidade, que é basicamente falar da nova funcionalidade que eu trouxe aí para o aplicativo Bora Pro Foot. Se você ainda não conhece, o aplicativo Bora Pro Foot é um app que eu coloquei em produção com aquele objetivo de você sortear times. E agora ele vai ter a funcionalidade de cronômetro, que é a capacidade para contabilizar o tempo que passou do jogo, né? Então se foram 7 minutos, 10 minutos, então o app também vai ter essa funcionalidade. E eu quero mostrar para vocês como que foi feito cada uma dessas coisas, como que a gente vai juntar essas duas informações, e eu espero aí que vocês gostem, né? E é claro, antes de tudo, deixa o like, comentário, faça a inscrição se ainda não fez, compartilhe o vídeo, porque tudo isso apoia o canal. Então, deixa eu entrar aqui na minha tela do Android Studio. Primeiro eu vou focar na parte aqui do aplicativo para vocês verem o que foi feito. E aí a seguir a gente vai ver um pouco mais do código para entender como que foi feito essas funcionalidades, seja na parte da navegação, como também na parte ali do cronômetro. Então, beleza. Pegando aqui o aplicativo, veja que a gente está naquela tela inicial do Bora Pro Foot. Caso você ainda não conhece, essa é a tela inicial onde a gente consegue fazer ali os sorteios. E agora a gente tem ali a nossa Bottom App Bar. Veja que eu coloco aqui no cronômetro e ele vai para uma outra tela que é do próprio cronômetro, tudo bem? Se eu venho no sorteio, a mesma coisa, ele vai para a tela do sorteio. Então a navegação ela está funcionando e o primeiro ponto que a gente precisa observar é se a gente faz a navegação de volta, se essa navegação ela funciona como esperado. Então deixa eu clicar aqui para navegar de volta. Veja que ele navegou e ele realmente está funcionando com essa parte da sincronização da navegação. Então ele foi para a tela do sorteio e ele voltou aqui para o nosso item. Se a gente faz mais uma navegação, ele vai lá e fecha o app porque a configuração foi feita dessa maneira, tá bom? Então veja que está funcionando perfeitamente. Então a gente vai ver como que esse código foi feito, mas antes de fazer isso, é muito legal também trazer a funcionalidade de cronômetro. Observe que quando a gente clicou em um dos tempos, que nesse caso foi de 5 minutos, começou a contabilizar e ele está mostrando aí pra gente o cronômetro. Ele tem, por exemplo, esse Circular Progress Indicator, tudo bem? Que ele mostra aí pra gente o tempo que foi ocorrido, né? Meio que uma porcentagem desse tempo. Então, a gente está no início dele, né? Mais ou menos ali uns 10%, 15%, e ele começa a crescer, tudo bem? Então, a ideia é ele chegar até o final e esse temporizador finalizar. Se a gente mexe no aplicativo, vai fazendo outros sorteios, vai fazendo outras coisas, ele ainda vai funcionar, ele ainda vai ficar em operação, e aí você vai ver que depois que terminar, ele vai simplesmente acabar ali o tempo, né? Ó. Então a gente tem aqui, estamos rodando o aplicativo, fazendo alguns testes, tá bom? Aí se a gente volta lá para o nosso cronômetro, a gente vai perceber que ele ainda continua contando. Então ele foi feito para se manter em execução, mesmo que a gente não esteja naquela tela, beleza? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês em relação às funcionalidades. Agora sim já dá para falar um pouquinho mais do código. Eu vou deixar aqui do lado o temporizador para vocês verem ele funcionando, tá bom? E aí dessa maneira eu vou falando um pouquinho mais do código. Então, a primeira coisa que a gente pode notar em relação ao código é que a gente tem ali o nosso Navihost, que é a parte principal de configuração aqui do Navigation, tudo bem? E dentro dele a gente vai ter agora também um grafo alinhado. Eu já expliquei isso em um assunto aqui do canal, então você pode buscar sobre isso, que são grafos alinhados dentro do Navigation. E basicamente eles vão meio que agrupar outros destinos de uma maneira mais exclusiva. Então a gente vai ter uma navegação mais exclusiva. Só que diferente da maneira como eu mostrei para vocês em vídeo, lá eu reutilizava o mesmo controlador de navegação. E nesse momento, onde eu estou fazendo essa configuração de Bottom App Bar, aí eu já uso uma estratégia diferente. Vocês vão ver como é que essa estratégia funciona. Para isso, eu vou entrar nessa navegação, que é o Home Graph,
E veja que nessa navegação eu já tenho um código que representa de fato essa navegação da Bottom App Bar, tudo bem? Então, se a gente ver aqui logo no início, a gente vai ter o nosso Home Nav Item, que seria aquela classe onde eu comentei para vocês que seria interessante ao invés de usar um pair, tudo bem? E nessa classe a gente tem a informação do que é label, do que vai ser o icon e também da nossa rota, onde a gente vai navegar. E logo abaixo, né, eu já tenho a implementação dos Data Object, que vai estender dessa classe, que é um Sealed Class. Um ponto que é legal aqui, que eu vi agora, é que ele muda de cor com base aqui no tempo que ele passou. Então, quando ele passa depois de 50%, se eu não me engano, aí ele vai para amarelo. Se ele vai depois de 70%, não lembro, se é 80% ou 90%, aí ele fica em vermelho. Então é bem interessante. Continuando aqui, então, nesse nosso Home Nav Item, a gente vai perceber que a gente vai ter cada um dos itens que a gente quer exibir. Se você quisesse colocar mais um dos itens, era só simplesmente colocar aqui mais um objeto, falar o nome dele, colocar as informações e uma extensão do Home Nav Item. Aí abaixo a gente tem toda a configuração do nosso grafo aninhado. Como a gente pode ver, no grafo aninhado, basicamente a gente vai ter ali cada um dos destinos, tudo bem? Sendo que o destino inicial ele vai começar aqui com o nosso Home Graph Root, que é do nosso próprio grafo, tá bom? E dentro dele é onde a gente faz a configuração do nosso Bottom App Bar, com a navegação do Bottom Nav Bar, né? Bottom App Bar, tô até errando aqui os nomes, né? E dentro dessa configuração, como que vai funcionar? Basicamente, a gente cria um novo host. E por que a gente faz isso, né? É porque se a gente simplesmente não coloca dessa maneira, a gente meio que vai precisar controlar quando que o nosso Bottom App Bar ele vai ser ou não exibido. E esse controle ele tende a trazer mais complicações. Por quê? Porque se a gente estiver em outras telas, a gente vai ficar sempre verificando, olha, é para aparecer ou não é? É para aparecer ou não é? E isso acaba deixando um pouquinho mais complexo de lidar. Se a gente coloca dentro de um grafo alinhado, a gente simplesmente vai sempre exibir o nosso Bottom App Bar, e esse Bottom App Bar, ele simplesmente só vai reagir com a parte da nossa navegação e o conteúdo ele fica responsável em ser modificado apenas no Navhost. Então o controle é muito mais tranquilo. A gente só se preocupa mais com a parte do Navhost. Olha só, ficou vermelho ali, ó. Agora sim já está finalizando, né? Bem legal. E basicamente o que tem de diferente nesse ponto é que a gente realmente colocou 2 Navhosts dentro do nosso aplicativo. Então, inicialmente a gente começou com o Navhost, que é o do Bora Pro Foot Navhost, que é o principal, que ele vai manter todos os destinos da nossa aplicação, seja o formulário de jogadores, a tela de balanceamento, etc. Só que também, ao mesmo tempo, ele vai disponibilizar aqui pra gente, ó, essa opção para colocar um grafo aninhado, que foi o que a gente colocou, e dentro desse grafo aninhado a gente vai colocar o nosso Navhost, e é ele que vai ficar responsável em fazer toda essa modificação desse conteúdo que vai ter a Bottom App Bar, tá bom? Então, essa é uma das maneiras que a gente pode fazer. Aí agora eu vou trazer aqui alguns cuidados para você saber sobre isso, e aí dessa forma a gente já pode concluir essa parte de configuração. Então, o primeiro cuidado é o seguinte, se você vai usar um Navhost dentro de outro Navhost, você vai precisar criar um outro controlador de navegação. Então a gente tem aqui um outro Nav Controller. Veja só, eu criei um novo, porque se você tenta reutilizar o mesmo em 2 Navhosts, você vai ter uma exception. Então esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Dado esse detalhe, qual que vai ser o outro ponto? É que apenas esse seu controlador mais interno que vai ser capaz de navegar entre esses seus destinos dentro desse grafo de navegação. Então, os destinos que é o Draw Themes, ou esse timer que está configurado dentro do Navhost, vai ser apenas esse controlador mais interno que vai conseguir fazer essa navegação. Então, é meio que um trade-off que você vai ter aqui, e isso você precisa ter com consciência, tá bom? E aí agora, continuando a parte de configuração da nossa Bottom App Bar, o ponto que pega aqui é basicamente o seguinte, que no momento que a gente tem o nosso controlador, e a gente viu, né, que ele vai navegando, vai mudando de destino, a gente tem a capacidade de pegar qual que vai ser ali a atual, né, backstack que a gente vai ter para aquele momento, né, quais são as entradas que ela recebe, que é a partir desse current backstack enter as state. A gente tem um estado que vai sempre nos notificando quando a gente tem mudanças. E aí, a partir dessas mudanças, a gente pode pegar, por exemplo, qual que é o destino, qual que é a rota atual, que eu coloquei como current destination, e a partir desse current destination, a gente consegue sim
verificar se ele bate com os valores que a gente espera. Justamente para quê? Se a gente fizer uma navegação de volta, ele coloca o item esperado. Então veja que eu tenho os itens com base na lista de itens que eu coloquei aqui do nosso Home Nav Item. E mais abaixo, na nossa Bottom App Bar, quando a gente declara cada um dos Navigation Bar Item, eu simplesmente coloco a lógica para pegar o destino atual daquele momento, né? Junto com a rota que a gente tem ali do nosso item. Então, por exemplo, se o destino atual é o sorteio, ele vai para o item de sorteio na navegação de volta, tudo bem? Então veja que ele já faz isso automaticamente. Por quê? Porque ele está integrado com o controlador de navegação. Então é assim que funciona essa configuração. Por mais que ela seja simples e eu não coloquei no vídeo anterior, tem todos os detalhes que você precisa saber. Você coloca dessa forma justamente para que seja de fato integrado ali com o seu Navigation, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer em relação a essa parte da configuração. Veja que o que mudou também é que agora a gente utiliza mais esse item que foi criado. Então, o item ele serve para pegar a rota, ele serve para pegar a label também, né, que a gente tem aqui embaixo, o ícone e ao mesmo tempo fazer a navegação, né? Então, a gente faz a navegação, a estratégia que eu usei é ainda com o Launch Single Top. E nesse caso do Pop Up To, eu estou usando o do Start Destination para ele sempre voltar para o destino inicial, quando não tiver mais ninguém, tá bom? E aí dessa forma, chegando ali no destino inicial, se fizer mais uma volta, ele simplesmente fecha o app. Então essas foram as configurações feitas para esse tipo de funcionalidade, tá bom? Se você tiver curiosidade de saber como que foi feito esse cronômetro, né, você pode também baixar, testar, fique à vontade aí, tá disponível. Mas tem aqui todo o código disponível que eu coloquei até mesmo lá no canal do Discord aqui do canal do YouTube, né? Então tem um canalzinho lá que fala apenas desse projeto, que é o Bora Pro Fut, e lá você vai ter acesso ao repositório, pode fazer comentários, sugerir. Se você quiser contribuir também, fique à vontade, né? Quiser colocar alguma coisa a mais, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas novas funcionalidades, dessa configuração. Deixa aí nos comentários se ficou claro, se ficou difícil ou se você queria ver de uma maneira diferente. Vou até colocar a minha câmera principal. Então, novamente, conto aí com a sua participação nos comentários, deixa o like, a inscrição se ainda não fez, compartilha aí o vídeo com outras pessoas que precisam aprender aí essas técnicas, ou até mesmo que tenham curiosidade de como que isso funciona, e era isso que eu tinha para trazer. Um abraço, valeu, falou!